Olá, seja bem-vindo, espero que esteja tudo bem com você. Eu quero te fazer a seguinte pergunta: onde você quer chegar e o que você está fazendo para alcançar esse objetivo? São as suas ações diárias que vão determinar o seu resultado futuro. Não adianta querer muito uma coisa, mas isso fica muito no campo das ideias e muitas vezes nem sai do papel. Isso não vai trazer um resultado diferente se você continuar tendo as mesmas ações, se você continuar parando, esperando que talvez isso aconteça por acaso. Se a sua iniciativa não for tomada, você vai continuar no mesmo lugar, parado e com essa sensação de frustração, de fracasso, de estagnação. Porque se manter no mesmo lugar, essa inércia não faz com que você cresça, não traz desenvolvimento para você. Quando você quer alcançar muito uma coisa, isso precisa fazer muito sentido para você. Tem que ser um porquê genuíno, um porquê que vem do seu coração, porque se na metade do caminho você perceber que isso não faz parte do que você quer, de quem você é, vai gerar uma frustração até mesmo de tempo perdido, de que eu não deveria fazer dessa forma, eu deveria ter feito dessa. Mas aquilo que é para você, ele vai dar um jeito de chegar até você. Ele vai dar um jeito de você conseguir alcançar esse objetivo. Mas se for algo que você está fazendo porque alguém disse que é legal, porque todo mundo está fazendo, porque te disseram para fazer, na metade do caminho, isso vai gerar uma frustração, isso vai gerar um peso, não vai ser mais leve, não vai ser fluido, vai ser chato, e aí você vai precisar desistir. E o prejuízo disso tudo é você ter a sensação de que parou porque é um fracassado, desistiu porque não deu conta, mas a verdade é que pelo fato de você não se conhecer, o fato de você não saber com clareza se isso é para você, se você quer de fato, faz com que tenha essa percepção até mesmo errônea. Dar o primeiro passo dá sempre uma sensação de medo, porque a gente vai enfrentar o desconhecido. A gente sai da zona de conforto quando é para dar um primeiro passo. E a gente não sabe o que está esperando lá na frente. É esse medo que muitas vezes paralisa e que quando a gente dá ouvido para isso, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito, porque a insegurança de não saber o que tem lá na frente nos paralisa. Mas enquanto for esse questionamento que tiver te liderando, que tiver tomando conta de você, isso vai te paralisar, porque você não tem clareza, você não tem o combustível ideal que te faz permanecer nesse caminho, permanecer diante de todos os desafios que vão aparecer com a determinação de onde você quer chegar. Lembrando que a vida não é linear. Você não inicia algo e permanece tudo muito brando, muito calmo ao longo do caminho, é muito fácil, muito fluido. Muitas vezes a gente se lida com um desafio que a gente chega lá bem no limite, no nosso limite. Mas você precisa se conhecer e saber que você consegue ultrapassar certos limites que antes não imaginava. Quando a gente tem a sensação e essa autoimagem de que nós somos incapazes, não somos suficiente, vivendo nessas crenças, nessa autoimagem destrutiva, isso não fortalece. Então se imagine hoje como você quer se sentir quando alcançar esse objetivo, quando você chegar nesse ponto, quando essa situação acontecer. Como é que você vai se sentir? Feche os olhos, imagine, traz o sentimento, o que você enxerga nesse momento, como você está. Você é mais segura, se sente mais capaz, você tem uma imagem muito mais positiva de você. É isso que importa, não é o troféu, não é jogar na cara de ninguém eu consegui, não é se comparar com o outro, é sobre você com você mesmo, você construir essa auto-identidade, essa identidade de uma pessoa ah, disciplinada, uma pessoa determinada, alguém que sabe o que quer, alguém que se conhece. Pode ser que você esteja parado
esperando ainda o aval de alguém, a aprovação, o companheirismo, o bater no ombro, o incentivo de alguém. Só que quando a gente quer algo, quando isso é genuíno, para muitas pessoas, as pessoas até mesmo ao nosso redor, os familiares, possa não fazer sentido, mas para você faz. E enquanto você está esperando essa aprovação de alguém, o tempo está passando, você está perdendo oportunidades, porque espera ainda que essa pessoa esteja com você. E criar essa expectativa pode também te trazer muita frustração. Nem todo mundo vai estar conectado com os seus objetivos, com os seus sonhos, isso é muito pessoal. E tá tudo bem, mas se você criar a expectativa de que o outro vai te acolher, o outro vai aceitar, o outro vai te apoiar, isso pode muitas vezes fazer com que você desista antes mesmo de começar. Porque cada um tem uma visão diferente, cada um tem um sonho diferente, você precisa construir a sua base emocional, a sua base interna, para fazer com que isso seja o combustível que te faça seguir adiante. Isso seja o combustível que te faça sair da inércia e dar o primeiro passo. Outra coisa muito importante que precisa estar alinhado para você é que não precisa ser perfeito para iniciar. A gente não precisa estar pronto, não precisa das melhores ferramentas. Faça o que você pode com aquilo que você tem. Quais as ferramentas, quais as habilidades, o que você tem hoje que você pode começar. A sensação de que a gente não está pronto, de que a gente precisa de mais coisas, a gente precisa saber mais, é uma grande armadilha que nos impede de seguir adiante. E é ao longo da trajetória, é no caminho, é no processo que a gente vai adquirindo aquilo que a gente precisa, a gente vai melhorando. Não dá para iniciar algo e querer ser expert nisso, fazer da melhor forma. A gente precisa ter a humildade de que nós somos aprendizes no início. Quando você coloca isso em mente, de que o que precisa vai ser adquirido ao longo do caminho, esse medo de iniciar, ele deixa de fazer parte da sua vida. E quando a gente se apega não à ideia de eu preciso chegar, essa pressa, esse resultado, o que importa é só o resultado. Muitas vezes você vai chegar lá com tanta pressa que foi feito tudo no automático, que vai chegar e vai se questionar, mas era isso que eu queria? Eu não tenho mais a sensação do início, aquela ânsia, aquele desejo por isso. Eu alcancei e não fez diferença. Porque foi tudo muito automatizado, não teve presença. Você não consegue perceber quem você se tornou ao longo do caminho. E às vezes, o que importa não é onde eu quero chegar, é quem eu me torno nesse processo. E mais importante é o que eu aprendo, a bagagem que eu adquiri. Porque pode ser que você vai passar muito mais adiante do que você imagina. Esse ponto de chegada que você imaginou, vai chegar lá e vai querer muito mais, mas talvez é isso que você vai adquirir no caminho, esse processo que vai te fortalecer, que vai fazer com que você siga adiante com muito mais sabedoria, com muito mais conhecimento, com muito mais até clareza e motivação do que você realmente quer. Alguém que se conhece, alguém que não passa por cima dos seus valores, porque quando se no meio do caminho, se para alcançar isso você precisa passar por cima dos seus valores, isso vai te fazer desistir, isso vai te dar uma sensação que você talvez às vezes não percebe, não é consciente, é tristeza, é descontentamento, às vezes te paralisa, porque você não tem a percepção de que aquilo fere os teus valores. E não é sobre o que você quer, mas o caminho que você tá sendo levado. Então é melhor rever, recalcular a rota e ir para um caminho em que os seus valores vão estar protegidos, em que você vai se sentir muito mais verdadeira com você. Então, coloque no papel de maneira bem detalhada o que você quer e o que você pode fazer hoje, quais os passos, quais as metas, quais os objetivos, pequenos passos que você pode dar hoje, que vão te conduzir para chegar nesse objetivo final. O que te impede emocionalmente? Como você se sente? Qual é a crença que você tem diante disso que te impede de iniciar?
Você espera a aprovação de alguém? Por que que esse alguém é importante? Por que que a aprovação dessa pessoa é importante? E se isso ainda é algo que te gera um gatilho, é algo que ainda te prende, não é melhor você olhar para isso para ter muito mais facilidade para iniciar esse objetivo? Sobre cada passo que você der. Não deixe para se orgulhar de você só quando chegar. Cada passo que você dá é um desbloqueio de uma pessoa. Você é diferente do que você era ontem. Se você der um passo hoje, você é diferente do que você era ontem. Você tem mais conhecimento, você sabe onde acertou, onde errou, o que você pode melhorar. Celebre essas conquistas e se orgulhe de você por ter dado o primeiro passo. Tem muitas pessoas que já desistiram há muito tempo, mas quando você toma a iniciativa, você gera uma conexão muito maior com você mesmo, de que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa persistente, que você é uma pessoa resiliente, que o medo não te paralisa, que você não dá voz somente para o medo, que a coragem está dentro de você, que você vai construindo o que precisa ser construído na sua vida. Então, o que você está procrastinando? O que você está cada vez mais empurrando com a barriga? E que você pode fazer hoje que vai fazer uma grande diferença na sua vida, que vai fazer com que você se sinta muito melhor lá na frente. Pense bem, ficar parado é melhor? Você se olhar daqui a 5 anos e se perguntar, e se eu tivesse feito isso? E se? Esse e se, ele pode se tornar um peso muito grande. É muito melhor que a gente dê o primeiro passo e ver que não é isso que eu quero e seguir para outra coisa, do que ficar se questionando a vida inteira. Ah, eu devia ter feito isso, e se eu tivesse ido para ali, e se eu tivesse feito. Esses e se, eles não vão te levar a lugar nenhum. Não um lugar positivo, não um lugar bom. Ele vai te trazer esse desconforto muito grande. Então não tá na hora de tirar essas ideias do papel, essa ideia do mental. Executar vai te fazer muito mais feliz. É isso aí. Espero que tenha ressoado com você, espero que tenha te trazido mais clareza e até mesmo plantado a sementinha de que você vai colocar algo em prática, algo que é muito importante e necessário para você. Se você quiser também compartilhar com alguém que está paralisado, com alguém que quer tanto fazer uma coisa, mas não consegue sair do lugar, é isso aí. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.